termo chamado pulsão. É um dos mais polêmicos na obra freudiana. A extensa gama de significados e conotações do termo em alemão aumenta mais ainda a polêmica. Há séculos era empregado na linguagem corrente, bem como nas linguagens comerciais, religiosas, científicas e filosóficas. A pulsão, trieb, pode tanto assumir a forma de um instinto quanto de um querer, enquanto base não volitiva e categórica. Situa-se, pois, anteriormente a ambos. É algo genérico e impessoal, maior que o sujeito isolado. Algo atemporal. A pulsão simplesmente existe, tal qual o impulso de respirar. Ele é a base do próprio querer, a base a partir do qual se gera a necessidade, a ânsia, a vontade, o querer e o desejo. Não é de imediato percebido como torturante ou desagradável, tornar-se torturante se não o realizarmos. Por exemplo, como não respirar, como não comer, que são desejos que nós precisamos cumpri-los em nossas vidas, né? A pulsão é um processo dinâmico. A pulsão que impulsiona o organismo em direção a uma meta, o equilíbrio do estado de tensão na fonte pulsional. O termo pulsão só aparece na obra freudiana em 1905, mas desde o projeto de 1985, Freud já colocava a ideia de excitações externas e internas, as quais deveriam ser descarregadas assim que abalassem o princípio da constância. Nós poderíamos fugir das excitações externas, mas não das internas, porque fugiria um pouco do nosso controle. E nisso se basearia, como podemos dizer, na mola pulsional dos mecanismos psíquicos. E as pulsões e seus destinos. Freud, logo na primeira página, diz: a teoria das pulsões e, por assim dizer, nossa mitologia ressalta tanto que, apesar de uma teoria científica emergir a partir de uma espécie de fatos empíricos, ele implica um conjunto de conceitos que não são retirados dessas observações, mas que eles são impostos a partir de um lugar teórico. Não são noções descritivas, mas construtos teóricos. Aí nós começamos a entender a importância de se estudar a pulsão em Freud. A pulsão em Freud nunca se dá por si mesma, nem a nível consciente, nem a nível inconsciente. Ela só se é conhecida pelos representantes ideia e afeto. Pulsão, diz Freud, conceituando-a, ele diz que um conceito situado na fronteira entre o psíquico e o somático, ou ainda o representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a sua e a minha mente. É importante não confundir pulsão enquanto representante desses estímulos internos com os representantes psíquicos da pulsão. Lembrando que a pulsão nunca pode tornar-se objeto da consciência e mesmo no inconsciente ela é sempre representada por uma ideia ou por um afeto. É um conceito entre o psíquico e o somático, como já foi falado antes, no sentido em que diz respeito a um representante, uma delegação do somático ao psiquismo, certo? A pulsão tem sua fonte em fenômenos somáticos, mas tem um destino a se chegar, basicamente psíquico. Ela é o estímulo para o psíquico. A pulsão é algo de fora que impulsiona o trabalho no nosso aparelho psíquico, sem ser regida pelos mesmos princípios destes.
senão através de seus representantes. Freud aponta, assim, o fato da pulsão, antes de ser digamos assim, um limítrofe, né? Ser um articulador desses dois conceitos. E esse conceito de pulsão, amados, tem por referenciais a fonte, um processo somático que ocorre no órgão ou parte do corpo. A pressão, a quantidade de força que este processo somático representa. A finalidade, que é sempre o quê? A satisfação de um objeto, a coisa através da qual a pulsão atinge a sua finalidade. Espero que esses conceitos tenham sido assim esclarecidos para você. Tá bem? Um grande abraço e vamos aprender.